Em diversos momentos, quando nós se sentimos sós, quando nós ficamos em completa solidão, absortos nisso, a gente começa a sofrer de maneira angustiante. A gente começa a ter leves ideias mentais subindo, como rasos pensamentos de que somos seres pessoas talvez insignificantes para os outros, que nós não prestamos, que somos alienados em certo campo, que as pessoas não gostam da gente, a gente acaba sofrendo por antecedência, a gente tem um preconceito sobre o que as pessoas vão achar da gente por estar antissocializando. Saiba que tudo isso é normal e se tu tá aqui é porque tu tem sofrido com esses momentos em que se vê sozinho, nessa solidão, nessas sombras. Tu tem sofrido com essa sombra, ela tem tomado conta de ti, do teu corpo, tu não vê mais a luz do sol. Se tu tem sofrido dessa maneira, saiba que nesse vídeo, até o fim desse vídeo, eu vou mudar a tua mentalidade, fazendo girar uma chavezinha ali que a tua mente vai virar para um lado mais positivo e não ser um ser muito otimista e feliz, com um sorriso estampado na cara, mas sim tu compreender que tudo isso é completamente normal e tu deve se sentir bem com essas situações ao invés de ficar se culpando e lamentando e se angustiando. Eu vou te falar os benefícios que eu vejo em estar só. Eu sou alguém mais pro lado antissocial do que social, e não porque eu não gosto de pessoas e de socializar. Isso faz parte do ser humano, somos seres sociais, então precisamos, necessitamos do convívio e a presença de outras pessoas ao nosso redor, mas saiba que você necessita talvez muito mais, até mesmo por sermos pessoas, seres sociáveis, de momentos de solidão. E quando eu digo solidão, não quero dizer solidão através desse termo, mas sim ficar a sós consigo mesmo em uma solitude. E a solitude seria o lado positivo, seria você achar algo construtivo para fazer, para preencher a tua mente, ao invés de ficar deixando ela te preencher com o poder dela, com a intenção dela, deste órgão. É você, quando está nesse momento sozinho, que tu não vai precisar tanto da sua capacidade mental e raciocinativa, você ser indiferente a ela e se afastar dela. Em muitos vídeos, principalmente nos de presença e neste último do canal sobre manter a calma em situações de pressão, sob pressão, eu abordo isso mais profundamente. Então vai lá assistir depois deste aqui, tá? Não pause agora porque não é tão necessário no momento e você vai perder o fio da meada. E eu também não quero perder aqui porque se trata de um assunto complexo. Então, antes de começarmos aqui a falar sobre os benefícios de se estar só, em casa, sozinho, em qualquer outro lugar, eu quero que tu compreenda que isso é totalmente normal, como eu já mencionei, e que tudo isso faz parte da sua cabeça. Tudo isso são ilusões da sua mente para te aprisionar numa espécie de tsukuyomi, num estado mental ali, como se fosse um pesadelo. Você se assistiu aquela sériezinha do Netflix do Sandman, talvez associe isso a ela. Pode associar essas figuras aí, talvez ajude a compreender. Porque depois se torna um pouco mais complexo. Mas é tu entender antes do vídeo que você não é só mente, como falo em todos os outros vídeos em que estão ligados diretamente com este assunto. E também tu entender que isso é normal e que se trata apenas de artimanhas, de ilusões da sua própria cabeça. Então, se tu sofre de certas inseguranças, essa angústia, como mencionamos, e certos traumas, o que é mais perigoso ainda,
Talvez procure ajuda se for o caso dos traumas muito enraizados em você, mas saiba que é tudo ali fruto da sua mente. Bom, a questão aqui é que hoje nós tendemos a nos sentirmos cada vez mais solitários, sozinhos. E isso já é um processo natural ali do seu crescimento, da sua evolução celular, digamos, humana. Porém, agora com o convívio com a tecnologia, lá com as máquinas, né, a evolução das máquinas, a gente tem avançado o estágio desse desconvívio com nós mesmos. E não você com você mesmo, mas eu digo nós mesmos, a raça humana, né, com outras pessoas, socializar. Por causa que a gente não tem mais a necessidade de ir até a casa de alguém, bater um papo, para trocar uma ideia, assim, você pode simplesmente da sua casa, através de um celular, um smartphone, mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Nós temos o contato da pessoa. Exemplo bem clichê, mas é válido, porque quanto mais trouxermos exemplos simples aqui, melhor de compreender o assunto do vídeo. E eu sei que tu tá aqui por um motivo, talvez, de sofrência aí nesse quesito solidão. Ultimamente eu tenho lido um pouco sobre isso e também escutei em alguns vídeos na internet, confesso, sobre algo que tem me chamado muito a atenção sobre este assunto solidão, que é a questão de quanto mais você envelhece, mais falta tu sente das pessoas, do convívio com elas. Vamos pegar, por exemplo, a época que você estava na escola. Você não precisava tanto das pessoas, dos seus coleguinhas, você tinha o seu círculo de amizade, talvez você era alguém mais extrovertido, chegava mais para conversar com os outros, você tinha ali o convívio diário com pessoas, você não dava bola e você não sentia falta das pessoas, entende? Às vezes você até queria se afastar e talvez até se afastou das pessoas por muito tempo. Aí você sai da escola, talvez vai fazer um curso, faculdade, ou vai estagiar em algum lugar, vai pegar um trabalho. A pessoa começa a sair também do curso ou em um trabalho, ela é despedida, alguém que você gerou um certo afeto, ou também ela mesma, por conta própria, sai daquele emprego em busca de algo melhor. Então, você começa a sentir a falta daquela pessoa. Eu não sei se tu já percebeu isso, mas tu sente a falta daquela pessoa um dia antes já dela largar o emprego. E um tempo atrás tu nem ligava muito se ela estava ou não ali ao seu lado, se ela tinha faltado aquele dia o serviço, porque você sabia que nos outros dias você ia ver ela e olhar para a mesma cara e conviver com a mesma pessoa e talvez falar sobre os mesmos assuntos. Por mais intrigante ou não que fosse, você sente a falta daquela pessoa um dia antes já. É claro, se você tivesse já algum certo nível de afeto com a pessoa. E pegando isso com exemplos de pessoas mais velhas, pessoas, principalmente parentes ali, vamos pegar o exemplo dos seus avós, digamos. Pessoas que é bem perceptível no seu rosto de que você não dá tanta bola, não sente tanta falta dessas pessoas, mas tu sabe que ela sempre vai estar lá te esperando uma nova visita, e sabe também que o quanto ela sente a falta da presença das pessoas, do tato de pessoas antigas que ela tinha um convívio, pessoas familiares que há muito tempo ela não vê mais. A riqueza ali da falta que ela sente, a necessidade que ela tem das pessoas, e tu pensa, nossa, mas pra que isso? Tu viu essas pessoas semana passada? Claro, tu não viu faz muito tempo, mas tu viu há poucos dias. Por que que tu sente a falta da tua neta, do teu neto, da tua filha? Por que tu pergunta toda hora se ela não vai vir hoje aqui na minha casa? Há quanto tempo ela não vem aqui? Por que que tu tem a cabeça tão presa às pessoas? Por causa que, cara, isso aqui, tá? Eu quero enfatizar antes que para tu compreender de fato, tu vai ter que já ter sentido isso na pele. Então, para isso, tu vai ter que já ter um certo nível de maturidade, tá? Isso aqui é muito sábio, é muito especial, muito profundo, me soa como algo delicado, não sei porquê, mas familiar, natural, simples.
Então, aqui, nesse exemplo dos avós, não quero espichar muito o assunto, tu não sente tanto assim a falta deles, por mais que tu veja eles uma vez por semana, pra ti aquilo ali já é o suficiente. Mas tu já percebeu o quanto essa pessoa sente a falta da tua presença e de outras pessoas, de muitas pessoas especiais para ela, como isso é rico, como ela sente a necessidade disso, e tu vê aquele sorriso no rosto tão natural, tão simples e feliz, cara, quando ela te vê. E para ela isso já é o suficiente. Te dá um pequeno aperto de mão, apenas encostar na sua pele, olhar para o seu rosto, saber que é você mesmo que está ali na frente, como ela se sente feliz com aquele momento. E você só dá um oizinho, dá um sorrisinho de leve, como se fosse até algo automático já. Ou seja, nem percebe a riqueza do momento, você simplesmente dá um oizinho, vai lá para dentro de casa, pega o celular, vê o que está rolando no Instagram, enquanto a pessoa que mais sente a sua falta e dá um sorriso verdadeiro quando olha para o seu rosto, está ali a poucos passos de ti, ao seu lado, na sua frente, e você nem percebe, você não dá bola, você não sente mais, você apenas tem esse momento de solidão não estando só. Mas aqui eu quero explicar o porquê que tu sente essa falta da socialidade e sofre com essa angústia, essa ansiedade, esse preconceito e acredita que se não está no meio de pessoas, as pessoas estão te julgando, estão pensando mal de ti, estão te achando um ser insignificante, alienado antissocialmente dentro de casa. Mas sabe que isso é normal, você pensar, você ter essa sequência de pensamentos e, como eu falei, é só fruto da tua cabeça e você não precisa disso. Você não é sua cabeça, você não é sua mente. E isso é normal, você pensar assim, mas não está acontecendo. As pessoas não estão pensando assim sobre você. Isso é totalmente natural e tu não precisa te preocupar com isso. Você tem que se sentir bem com isso, porque quanto mais você se afasta das pessoas e depois reencontra, mais felizes esses momentos vão ser. E por isso você também sente falta delas, por causa que conforme sua idade aumenta, seu círculo de amizade vai se desfazendo. Você até pode dizer que, eu tenho meus amigos, tudo aqui, o contato deles no meu WhatsApp, eu tenho eles no Facebook, né, com a fotinho do perfil deles, eu tenho contato deles, nós somos amigos em uma rede social, mas você sabe que faz muito tempo que tu não dá de cara com essa pessoa, você não tem convívio com ela de fato. E então, você sente a falta disso. Lá no fundo, tu sabe que é verdade, que talvez tu tenha perdido essa amizade, você sente falta disso, você tem esse pensamento negativo, mas você mente para si mesmo, o que é muito pior. E às vezes ainda, você expande isso para outras pessoas. Talvez alguém chegue que também tenha convivido ou conhecido um amigo seu e pergunte, cara, tu nunca mais viu aquele teu amigo, tu não convive mais com ele? Vocês nunca mais marcaram nada, não saíram mais, nunca mais viu ele? Aí tu fala, cara, não, eu nunca mais tivemos um contato assim próximo, mas eu tenho contato dele, nós somos amigos. Ou seja, você fala isso, mas nem acredita em si mesmo lá no fundo. E você sabe que o que eu estou falando é verdade. Tu tem essa sensação de vazio, de falta de algo, de alguém, da presença humana. Tu não tem mais aquela mesma presença. Então tu sente esse vazio dentro de ti. E, cara, isso é às vezes muito perigoso, mas o que eu quero dizer é que tu não precisa sentir assim. Ao invés de você simplesmente ser refém daquela frase clichê muito popular de que a mente vazia é a oficina do diabo. Isso de fato é verdade, porque quando nós estamos sozinhos, nós nos vemos em grandes momentos de ociosidade em que começamos a buscar as coisas. Por que nós buscamos? Porque nós sentimos falta, então vamos atrás de conforto. E o conforto muitas vezes é algo que nos traga prazer, nos traga uma certa alegria instantânea, que não dure muito, uma alegria curta.
entende? Então você vai atrás de um chocolatinho, ou seja, de alimentação, de algo para se empanturrar e se sentir bem com aquele momento. Você vai atrás de um filmezinho ao invés de estudar e se sentir só. Então a ideia é que você preencha a sua cabeça com coisas construtivas e que te levem a algum benefício, te agreguem a alguma coisa, ou simplesmente que seja um bom entretenimento. Não precisa agregar nada, pode ser um momento de lazer, claro que não sempre, porque senão tu vai ficar alienado nessa vidinha, mas é você entender que você não precisa de tudo isso, você não precisa ser preenchido pela presença de outras pessoas sempre, se você já se vê preenchido consigo mesmo, se tu já é completo, se isso já é o suficiente, então você está em paz consigo mesmo. Isso é o equilíbrio perfeito entre o social e a solitude. É você se sentir bem consigo mesmo. Você vai se sentir bem e sereno, calmo, em qualquer situação, em qualquer condição, não apenas quando está no convívio com as pessoas, mas principalmente quando está sozinho. Você vai gerar até mesmo uma autoestima, um autorrespeito sobre você mesmo, porque outro benefício é que você vai se conhecer muito mais. Porque as únicas pessoas com as quais tu vai conviver nesses curtos períodos de tempo, digamos que vai ficar sozinho um dia, 2, 3 dias, uma semana, as únicas pessoas com as quais tu vai conservar o convívio vai ser contigo mesmo. Você vai olhar para o espelho, vai perceber aonde você está pecando, quais são os teus erros. Talvez você vai começar... Porque quando estamos sozinhos é quando surgem os pensamentos negativos, como nós já mencionamos, e também sobre você mesmo. Aquelas questões que sempre te machucaram, você vai começar a entender o porquê que as pessoas tinham uma indiferença e queriam se afastar de ti. Você vai compreender você melhor, você vai entender seus pontos positivos, coisas que você até mesmo nunca sabia sobre você mesmo. Por exemplo, postergou a louça do seu almoço para depois. Aí tu fica ali com a cabeça meio ocupada pensando naquilo, fica meio assim desconfortável, se sente certamente mal por conta de ter deixado uma pilha de louça suja para depois, daí começa a acumular outras coisas, vira uma bola de neve. Ou seja, isso talvez pode ser um indício de que tu é alguém mais organizado e tu precisa lavar aquilo na hora e já se livrar para não ter outras preocupações. E porque tu não pode delegar uma tarefa dessas ainda. Então, assim você vai descobrindo gradativamente quem você verdadeiramente é. Se você é alguém mais introvertido e gosta mesmo da sua presença apenas, em muitos momentos, ao invés de ficar muitas vezes no meio de muita gente, eu sou assim, eu sou alguém um pouco mais, me considero mais antissocial, alguém que não liga tanto se eu estou no meio de muita gente. Não, eu não preciso disso e eu compreendo já isso. Eu me sinto em paz comigo mesmo. Esse é o equilíbrio perfeito. Percebeu que eu disse perfeito? Ou seja, perfeito é impossível. Então, obviamente, tu ainda vai ter momentos instáveis em que vai sofrer um pouco, mas isso é totalmente natural e humano. Isso mostra que você é humano, que você pode estar feliz consigo mesmo e ao mesmo tempo se queixar e se culpar e chorar. Você tem que fazer isso, você tem emoções, você não é um androide. A ideia é que você busque confortos construtivos para preencher a sua cabeça. Coisas construtivas, hábitos positivos, coisas que te ajudam a um bom desenvolvimento pessoal. Bom, outro benefício que até nem ia citar aqui, mas porque se trata de algo um pouco mais ligado ao material, mas que é muito bom porque vai gerando aos poucos uma certa cautela na sua cabeça. Você se torna um ser mais cauteloso com situações diárias, até mesmo estratégicas do seu dia a dia, porque você começa a conviver com seus objetos, os seus materiais de estudo, seus livros, seus aparelhos eletrônicos. Você começa a perceber mais os detalhes das coisas, dos objetos que você tem em casa, e você fica mais apegado a eles.
então você fica mais cauteloso de certa forma, porque a sua cabeça ela já vai criar uma certa proteção para essas coisas, e quando alguém chegar perto, quando aquilo chegar perto de mãos não tão confiáveis, você já vai ficar meio assim, né? Vai ter um olhar de soslaio com aquela pessoa, vai ficar meio ali receoso e com certo medo. Você vai ter cautela com certas coisas. Também o foco, vai aumentar um pouco o seu foco, a sua autoconcentração, sua criatividade, você vai perceber mais os detalhes das coisas, muitas vezes a sua cabeça, como vai ficar no mesmo ambiente por mais tempo, apenas com você e as coisas, tu vai começar a perceber mais as coisas também. Para finalizar, porque o vídeo já está muito extenso, quero dizer duas coisas que me impactaram ali, que de certa forma impacta as pessoas quando são ditas, porque se trata da verdade. A primeira delas é referente à sua cabeça, tá? A sua mentalidade. Saiba que fixe o quanto antes na sua cabeça que quanto mais realidade, quanto mais o mundo real tu enxergar, quanto mais tu enxergar a realidade, menos tristeza tu sentirá. Então, é aquela questão de tu criar uma indiferença às tuas ilusões mentais ali, de sentir inseguro, em momentos de angústia. Isso é tudo apenas coisa da sua cabeça, entende? Não é nada mais que isso, apenas ilusões. Como tu pode perceber, eu enfatizei bastante isso no vídeo, para mudar a sua mentalidade. Outra coisa que talvez seja um pouco mais triste, mas que pode te ajudar a tu se sentir bem consigo mesmo e entender que o quanto mais cedo tu aprender a ficar em paz consigo mesmo, melhor para a sua saúde, para o teu desenvolvimento, é de que no fim só vai ser você, cara. No fim só vai ter tu contigo mesmo, porque nós já sabemos o nosso destino. O destino não tem graça chegar lá. O que tem graça e nos preenche mesmo é o que estamos fazendo agora. O que vamos fazer para preencher o nosso tempo? Vamos perder tempo e deixar com que a mente nos controle, ou vamos fazer algo que a gente possa valer a pena e deixar nossa marca aqui no mundo, por exemplo? Talvez tu não tenha, sei lá, vontade, intenção, ambição para isso, mas quer ter um bom emprego. Tu vai ser um bom trabalhador, honesto e eficaz com o seu trabalho, ou simplesmente vai fazer aquilo do jeito que der para fazer, vai deixar de lado quando não tiver vontade? Como é que vai ser? Então saiba que assim você vai criando, gerando uma maturidade elevada já. Quando você convive consigo mesmo em casa, você vai aprendendo a fazer coisas, vai aprendendo, é aquela coisa, né? Vai aprendendo a se virar. Ainda mais se tu convive você com mais alguém, digamos ali em um relacionamento. Aí as pedras vão se lapidando, sabe como é? Cara, cuide de si, compreenda que você já é completo e suficiente consigo mesmo, esteja em paz consigo mesmo, cuide das suas coisas, tenha cautela e saiba que o destino não tem graça e no fim é só você consigo mesmo. Todo mundo vai adoecer no final. Eu sei que é triste, desconfortante, angustiante também, mas não perde cabeça com isso. Assim tu só vai estar fraquejando e deixando a tua cabeça, a tua mente entrar pela porta dos fundos. Então eu espero que você tenha compreendido o vídeo e estudado ele e conseguido mudar a sua mentalidade até o fim dele. Eu espero que eu tenha conseguido impactar, influenciar dessa maneira positiva para ti e que você se sinta em paz consigo mesmo, muito melhor em momentos de solitude, em que você vai apenas conviver consigo mesmo.